Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse é um exercício da UNB. Nuclídeo é definido com tipo de um dado elemento químico caracterizado por um número de massa específico. Analise a tabela abaixo. Aí temos aqui nuclídeos. Temos de 1 a 6, temos 6 nuclídeos aqui. Temos os números atômicos e os números de massa deles. Julgue os itens a seguir. Aí o primeiro item diz o seguinte: o número 7 ele representa a massa atômica do nuclídeo 4. Olha só, nuclídeo 4. Temos aqui, o número de massa dele é igual a 7. Vou escrever aqui número de massa. Ele é igual a 7. Então, a massa atômica é igual a 7? Não, não é. Massa atômica é diferente de número de massa, tá? Elas são parecidas, às vezes pode ser até igual, tá? Só que, e normalmente elas são valores próximos, só que eles são diferentes. O número de massa e o número de massa atômica são diferentes. A massa atômica ela considera uma média ponderal do número de massa de todos os isótopos desse determinado elemento químico. No caso, esse daqui tem número atômico 3, ele é o lítio. O exercício não fala, mas a gente sabe que com o número atômico 3 é o lítio. E o número de massa 7 realmente é o lítio, que ele tem 4 nêutrons, né? Agora, se você for lá ver a massa atômica na tabela periódica, não vai estar 4, não vai estar 7, vai estar 6,9, algo mais ou menos assim. Eles são diferentes, são bem próximos, mas são diferentes, tá? Então, muito cuidado com isso. Massa atômica e número de massa são diferentes, embora muitas vezes, né, a gente considere que o valor é meio que a mesma coisa. Quando uma questão ela pergunta se um é o outro, ela está tentando te envolver ali numa pegadinha, ela está tentando te derrubar, tá? Então tome cuidado, é falsa essa alternativa. Segunda aqui, os nuclídeos 3 e 5 possuem o mesmo número de partículas negativas no seu estado fundamental. Vamos procurar esses outros aí, Vou apagar aqui o que a gente riscou. Vamos procurar os 3 e 5. 3, tá? 6 e os 5, 6. Eles têm o mesmo número de elétrons, Ele tem um número atômico igual um ao outro. Número atômico é igual ao número de prótons. Se eu tenho um átomo e ele tem um número atômico igual a 6, significa que o número de prótons é igual a 6. E significa também que o número de elétrons vai ser igual a 6 no estado fundamental. Vou colocar EF, tá? Fundamental. Por quê? No estado fundamental, esse átomo não ganhou elétron, ele não perdeu elétron, ele não fez ligação química, ele não está compartilhando elétron com ninguém. Então, não muda. O número de elétrons ele fica como sendo igual ao número de prótons, mas só no estado fundamental. Quando você tem um íon, quando você tem ligações químicas, aí não. Se tivesse alguma carga aqui em cima, menos 1, mais 2, mais 3, menos 4, sei lá, qualquer coisa, não seriam iguais mais, tá bom? Então, são iguais? Sim, no estado fundamental eles são, é verdadeira. Os nuclídeos 3 e 5 possuem sim, porque tanto o 3 quanto o 5 têm o mesmo número atômico. Com o mesmo número atômico, no estado fundamental, eles também vão ter o mesmo número de elétrons, tá bom? Vamos apagar aqui para a gente desenhar na próxima questão. Próxima. 4. Na tabela acima é possível identificar 6 elementos químicos. A gente tem 6 nuclídeos, né? Mas não são 6 elementos químicos, porque o 3 e o 5 são o mesmo elemento, já que os dois têm o mesmo número de prótons, né? O mesmo número atômico, mesmo número atômico é igual ao número de prótons. Então eles são do mesmo elemento químico. Então não são 6, tá? E sim 5 elementos químicos que a gente tem aí, tá? Aqui aparecem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá lá, numerado, professor, tem 6. Mas você tem que notar que o 3 e o 5, eles são o mesmo. A única coisa que muda entre eles, é o número de massa. Mas é do mesmo elemento químico, porque eles possuem o mesmo número de prótons. Tranquilo? Então é falsa essa afirmação aqui. 8. É possível calcular a partir da tabela o número de nêutrons de cada elemento. É possível. Por quê?
Bom, vamos lá. Se eu quisesse calcular o número de massa, que eu já tenho, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Como eu quero calcular o número de nêutrons, eu pego o número de prótons, jogo para o outro lado da equação e eu vou ter que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, que é o número de prótons. Então, para calcular o número de nêutrons, é só eu pegar essa primeira coluna aqui, que é o número de massa, e subtrair dessa outra coluna aqui, que é o número atômico. Então, 35 menos 17 é o número de nêutrons do primeiro. 24 menos 12 é o número de nêutrons do segundo. 12 menos 6 é o número de nêutrons do terceiro. E assim por diante. Então, é possível? É possível, tá? Então, é verdadeira essa afirmação aqui. Se é um somatório isso daqui, você só somaria 8 com mais 2, daria 10 aí a resposta para esse somatório. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, já sabem, é só deixar um like nesse vídeo, compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, caso vocês ainda não sejam inscritos no Estuda Mais, e ativar o sininho das notificações para que vocês possam receber as nossas novas notificações assim que surgirem vídeos novos. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.